Então agora nós vamos fazer uma recapitulação do que a gente já viu com dominantes, do que pode ser feito com dominantes. A gente tem um resumo do que eu vou falar, das técnicas que eu vou falar hoje. A resolução por engano, dominantes secundários, resolução por engano de dominantes secundários, interpolação de dominante secundária. Nós vamos ver também interpolação de subdominante secundária, que não é muito comum na música de concerto, mas é extremamente utilizada na música popular, como a gente vai ver hoje. E tem o caso específico, que é o CT07, que no fundo, nada mais é do que uma resolução por engano de dominante secundária. Então, a resolução por engano, a gente já conhece ela muito bem. O resumo, a gente tem um 5, o 5 resolveria naturalmente no 1, e aí ao invés de resolver no 1, ele resolve no 6, ou ele resolve no 3. Essa resolução do 6 é extremamente utilizada na música de concerto, a gente já viu ela muito. A resolução 5, 3 é muito usada na música popular, tanto brasileira quanto internacional. Muito, muito comum. A gente tem um exemplo aqui, ó, claro, com a condução de voz. Você tem um 5, a gente tem a resolução do 6. Lembra que quando a gente vai fazer uma resolução por engano aqui, ó, pra gente continuar tendo Si subindo pro Dó, a gente dobra a tônica, dobra a terça, e aí depois eu vou 3, 4. Aqui fiz uma sequenciazinha, né, pra terminar. Aí na verdade eu fiz diferente na tela, eu fiz eu tava no Dó aqui, e aí eu fiz um 6, 7, 1 na ponta, né? Então vamos fazer de novo essa sequência. Aqui a gente tem um exemplo dessa resolução por engano numa música do Dominguinhos, Preciso Desse Teu Amor. Inclusive é uma progressão que a gente já conhece muito bem. Então vamos ouvir, eu vou tocar um pedacinho dela para vocês. Bom, a gente conhece essa progressão, a gente sabe que é aqui, se a gente olhar os acordes, é 1, 5, 6, 3, seria um 4, né? Aí o 1, e aí 2. É o que? Isso é a romanesca. O Dominguinhos começa a peça como romanesca, depois ele muda, ele não segue ela até o final. Mas a gente tem uma romanesca. Vale observar o seguinte, que a gente tem Se a gente olhar as notas principais dessa melodia, a gente tem o Dó, né? Depois vai pro Si, ele brinca, mas cai no Lá, e aí uma apogiatura e resolve no Sol. Então é exatamente aquela linha melódica que a gente conhece desde lá da romanesca, que é uma linha descendente começando na terça. Né? Que existe lá no cânon de Pachelbel, que a gente conhece e que a gente viu bastante no decorrer do curso. Agora aqui a gente tem um outro exemplo também de Dominguinhos, o que aconteceu, menina. Aqui a gente tem uma resolução 5-3. Então vamos ouvir essa peça. Algumas observações importantes. Primeiro, ela é uma introdução, e é o que é interessante, Dominguinhos já começa com o primeiro alterado e resolve no 4, né? Ele começa com uma apogiatura. Essa 13ª ela está na melodia, esse Ré é uma apogiatura do Dó, então ele começa, e aí ele cai para a melodia na 7ª. Só que a melodia ele resolve essa 7ª.
resolveu a sétima, caiu em outra dissonância que também é a 13ª de Dó, resolveu, agora aqui resolve tranquilamente, cai na nona, resolve a nona, aqui um sus com a nona, resolve a nona, aqui, e ele voltaria, né? Nós vamos entender depois esse Dó menor no final, ele faz sentido muito claro, nós vamos entender em breve o que aconteceu ali, e a gente tem ali no terceiro para o quarto compasso, né, essa resolução de 5, 3, 5, 3, 6, 2, 5, 1. Na melodia principal, ele também usa o recurso da forma que eu já antecipei antes, que é muito comum na música brasileira. Então vamos ouvir esse trechinho. Então você vê, primeiro, a frase, como a gente viu, é uma frase indireta, começa com 2, 5. Só que ao invés de fazer 2, 5, 1, aqui, ó, que eu tinha falado que era comum, era 2, 5, 1, 6, 2, né? O que ele faz diferente disso? Ele faz o 2, 5, 3, 6, 2, né? Só que ele está fazendo, eu tô lendo só, eu estou fazendo em Dó e ele está fazendo em Fá. Então vamos fazer aqui, ó. O que ele faz? Ele faz, tem o 2, 5, e aí o 3, 6, 2. Então aqui a gente está em Fá, igual ele está tocando, né? Eu estava lendo a análise, não a cifra, desculpa. Mas então vamos aqui, ó. O que é interessante aqui, ó. Quando a gente tem um 2, 5... 2, 5. Quando a gente tem esse 2, 5 aqui, ó. Aí quando ele resolve pro 3 e vai pro 6, a gente está no ciclo de quintas. 3, 6, 2, 5. Então ele segue certinho. Quando a gente tem um 3 menor e um 6 como dominante secundária, quem que é o 2? O 2 é Sol menor. Se a gente tivesse da tonalidade de Sol menor, quem que seria o 2 de Sol menor? Seria precisamente esse Lá. Então Lá seria 2, 5, 1, né? Por isso que essa sequência é tão forte. A gente tem um 2, 5, vamos tocar em outra inversão aqui, ó. 2, 5, e aí a gente vai pro 3, que é um 2 de Sol, 5 de Sol, e vai pro Sol, 5, e aí ele repete. Mas na música, ele vai, eventualmente, ele vai resolver isso num Fá maior. Aí ele encerra esse ciclo, porque esse ciclo ele não tem fim, né? 2, 5, 3, 6, 2, 5, 3, 6, ele não acaba. Muito comum na música popular também.